Agora nós vamos fazer um bom debate aqui. Já estava aqui com a gente o Kim Kataguiri, coordenador do MBL, e agora também o senador Roberto Requião. Boa tarde. Boa tarde. Eu me pergunto já se você armou para mim ou para o Kim Kataguiri. Aliás, estou vindo lá da Barranco, viu? Estaria porreta. Há muitos anos muito eu não boa. passava A melhor por lá. que tem por aí. Muito boa. Olha só, esse é político. Já começou elogiando o patrocinador do programa. Esse tem carreira. O Barranco é patrocinador, É patrocinador. Eu há muito tempo que não ia lá, Eu vou lá mas para não prestigiar o patrocinador, eu sou cliente da Nabrasa, que é uma belíssima churrascaria também. Senador Roberto Requião, o que o senhor achou do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto? Eu achei que ele fez uma análise sistemática da corrupção no Brasil, do problema das instituições. Ele mostrou o que a Lava Jato tem mostrado até hoje. Nós estamos com um processo de corrupção que atinge todos os partidos. Esqueceu de dizer que com as mesmas penas, os mesmos erros dos políticos, dos empreiteiros, nós podíamos pensar também no judiciário, no Ministério Público, com o auxílio residência, com salários que vão a 120, 130, 140, 200 mil reais. Há uma corrupção sistêmica no Brasil que precisa ser corrigida. Eu só não entendo como, no fim disso tudo, com que eu posso concordar, qualquer brasileiro lúcido concorda, ele atribui ao Lula um apartamento que nunca foi do Lula. E veja bem, eu falo com a autoridade de quem fez oposição ao PT no Congresso Nacional. Eu fui, talvez, a única definitiva e forte contra a política econômica do Lula e do Meirelles, e a mesma coisa com Joaquim Levy da Dilma. Acabei votando contra impeachment. Por quê? Porque eu conhecia os que iam tomar conta do governo. Eu analisei aquela brincadeira da ponte para o futuro, que é um projeto liberal com ideias da Margaret Thatcher e do Reagan da época, que, aliás, recentemente, num plebiscito na Inglaterra, a população da ordem de 73% a 83% se manifesta pela reestatização da água, da energia elétrica e das ferrovias, porque aquela brincadeira liberal não deu certo, não foi boa para a população. Principalmente nesses serviços públicos que são essenciais para o desenvolvimento da economia privada e da vida melhor das pessoas. Então eu sabia onde é que a gente estava entrando. E eu hoje acho que esse espetáculo midiático da condenação do Lula, que tem erros, tem acertos, tem pecados, está servindo apenas para consolidar o entreguismo no Brasil. Por que colocam cento e tantos membros do Ministério Público e policiais para investigar os pedalinhos da dona Marisa com o nome dos 2 netos dela? Mas ninguém investiga a indenização que estão pagando para acionistas da Petrobras, absolutamente descabida, a entrega do pré-sal, a liberação de venda de áreas de terra do Brasil sem limite de tamanho para grupos estrangeiros. Estrangeiros quem? Norte-americanos? Sim, mas também russos e chineses que estão no mesmo barco hoje. Um presidente da República Americana já disse que países não têm amigos, têm interesses. E o Brasil tinha que se defender desses interesses com uma proposta soberana, nacionalista, mas não pode esquecer que 82% da população são de trabalhadores e que eles não vão aceitar o massacre da CLT e o fim da aposentadoria. Erros a serem corrigidos, mas não a liquidação da evolução social do Brasil. Kim Kataguiri. Olha, por incrível que pareça, eu começo concordando com o senador, né? Acho que boa parte dos holofotes da corrupção que estão sobre o legislativo e o executivo não são direcionados também para o Ministério Público e para o Judiciário, né? E nesse caso existe até, o senador apontou aí, auxílio moradia, super salários. É uma questão que chega até a ser mais grave do que a corrupção, porque a corrupção pelo menos é crime. A corrupção pelo menos você pode mandar alguém para cadeia por causa disso. Agora você não pode mandar nenhum juiz, nenhum promotor para cadeia por receber super salário, porque é uma corrupção institucionalizada, legalizada, né? Ele recebe ali 100 mil, 150 mil, 200 mil, 500 mil, já chegou ao absurdo de um ex-desembargador do TJ do Rio de Janeiro receber 1,5 milhão num só mês,
E isso tá tudo bem, porque segundo eles não é salário, é indenização, é gratificação, é vantagem. Nesse sentido, eu concordo completamente, né? E outro aspecto é de que, por pior que seja o executivo e por pior que seja o legislativo, ambos se submetem às urnas de tempos em tempos. E infelizmente o que a gente vê, quando há erros no judiciário, quando há erros no Ministério Público, muito dificilmente há algum tipo de punição efetiva. Agora, eu discordo diametralmente da visão de mundo do senador quando ele fala em entreguismo, né? Eu acho que isso remete a uma visão de Guerra Fria, remete a uma visão de disputa ali entre países que hoje já não é compatível nem com as democracias ocidentais, nem com a economia de mercado, né? Não acho que os países têm de se enfrentar, pelo contrário, acho que os países têm muito a contribuir uns com os outros, como sempre fizeram ao longo de toda a história. E discordo que a gente não esteja explorando o pré-sal, a gente não esteja explorando todo o potencial da nossa indústria de óleo e gás, que poderia estar gerando aí mais de 800 mil empregos diretos e indiretos com as empresas que prestam serviços à Petrobras, não a Petrobras em si, mas não conseguem gerar esses empregos simplesmente porque, vamos imaginar uma criança, né? Uma criança que é muito protegida pelos seus pais. Seus pais mantêm essa criança dentro de casa até os 60 anos de idade. Aí os pais morrem. Essa criança, esse agora idoso, né, vai sair na rua, vai procurar um emprego, vai tentar sobreviver, mas ele nunca pegou um ônibus, ele nunca foi para a esquina sozinho, ele não sabe fazer absolutamente nada. Eu acho que justamente isso que reflete, que significa o nacionalismo, o protecionismo, né? Aqui no Brasil a gente sempre teve esse discurso, principalmente na ditadura militar, nos governos petistas, né, de indústria nacional, de campeões nacionais, de fortalecer a indústria nacional, mas na prática tudo que a gente fez foi impedir o avanço da indústria nacional, fazendo com mantendo ali a nossa indústria do 0 aos 60 anos de idade dentro de casa, sem que eles soubessem fazer nada fora dessa casa. Então, o potencial do pré-sal, que era muito maior há anos atrás, já foi desperdiçado simplesmente porque a gente detém, o Estado detém o monopólio da exploração, a gente tem uma política de conteúdo local que obriga as empresas ali até o 3º ou 4º nível a serem nacionais, ou seja, o cara que produz a borracha da mangueira que é usada na Petrobras precisa ser brasileira. Isso é um retrocesso gigantesco porque impede que outros players, outras empresas possam explorar o petróleo, e isso não significa mandar a nossa riqueza para outros países, pelo contrário, significa mais arrecadação, significa mais emprego, afinal os empregos são gerados aqui e os impostos ficam aqui. Então, nesse sentido, eu discordo da visão do senador. Em relação à condenação, acho que é evidente que não haverá nenhum tipo de nota fiscal ou de contrato dizendo isto aqui é do ex-presidente Lula, mesmo porque um dos quesitos jurídicos apontados pelo juiz Sérgio Moro e referendados aí pelo relator foi ocultação de patrimônio, né? Justamente por não existir esse documento que ele citou ocultação de patrimônio. E é interessante que em 2010, e isso foi ressaltado hoje pelo Ministério Público, a própria presidência da República admitiu que o triplex era do Lula, né? A presidência não negou que o imóvel era dele. Isso quando não havia nenhum tipo de investigação, não havia nenhum tipo de suspeita. Agora, de repente, anos depois, quando há suspeita, quando há investigação, quando há uma denúncia do Ministério Público, o Lula passa a negar a propriedade. Senador Roberto Requião. O Kataguiri está recitando um mantra já conhecido, o mantra do liberalismo econômico. Vamos tentar trazer o Kataguiri para os fatos efetivos da história econômica recente do Brasil. Na década de 80, os tigres asiáticos, que eram a Malásia, a Tailândia, a China e a Coreia do Sul, e diante do Brasil, eram irrisórios. Hoje, nós produzimos industrialmente muito mais que os tigres asiáticos. Veja bem, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia e China. Hoje, nós não produzimos 15% do que eles produzem. Nós avançamos um pouco na época dos militares, com toda a repressão, todo o absurdo, toda a negação da democracia e a corrupção que estava embutida naquele processo também. Eles levantaram a indústria nacional, né? Nós tivemos a valorização da Petrobras, a siderúrgica nacional. A política dos militares foi uma política de desenvolvimento nacional, foi os grandes competidores. Também concordo que isso é um erro deles e é um erro do atual governo, os campeões brasileiros, essa proposta que fez o BNDES trabalhar nesse sentido. Mas nós paramos nesse processo. E essa história da solidariedade mundial é uma piada. O Trump assumiu os Estados Unidos defendendo o quê?
defendendo o desenvolvimento e o emprego dos americanos contra a evasão do capital. O capital americano sai dos Estados Unidos e vai se apropriar do quê? Vai se apropriar da mão de obra semi-escravizada chinesa, Kataguiri. A China, naquela época, vivia uma relação de trabalho medieval. E o investimento americano nas zonas de processamento industrial do Japão dava a um japonês a possibilidade de um emprego fixo, que não existia num país que vivia o medievo. Dava a possibilidade de um almoço melhor para ele e de garantir o jantar para sua família. Foi uma evolução social na China. Mas, hoje, o que pretendem no Brasil? O que é a tal ponte para o futuro? É uma proposta que nos leva à barbárie. Ela propõe uma submissão completa do emprego do brasileiro ao interesse do capital financeiro. Não tem solidariedade nenhuma nisso. Vou até me remeter à velha Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Kataguiri, Mamon, que não é uma palavra japonesa, é uma palavra hebraica, significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O Papa, agora o nosso Papa Francisco, que apesar de ser argentino, é um sujeito formidável, disse em Davos, na última reunião de Davos, não nessa, o dinheiro é bom. Investido numa fábrica gerando empregos, investido em mudança e evolução tecnológica, ele é bom, mas ele não pode comandar o mundo. O que nós vemos agora é a tentativa do comando do planeta Terra pelo capital. Eu tenho tempo para discorrer sobre isso? Tem, mas então vamos lá. Fazer um ping-pong. Onde é que começa isso? Vamos dar um apoio histórico para o Kataguiri pensar melhor. Você acha que ele não tem apoio histórico? É? Pô, isso a opinião é sua. Eu disse que eu vou tentar dar um apoio histórico para ele. Veja bem, isso começa na Europa, no leste, não no leste europeu, na Europa. O nazismo foi derrotado, Kataguiri. A Rússia estabeleceu o comunismo. E a Europa, com medo do comunismo, dos avanços comunistas da época, da prevalência do trabalho sobre o capital, aquele mantra todo da Rússia comunista, começa a fazer concessões às políticas sociais. Surge o Estado Social. O que era o Estado Social? Garantia direito dos trabalhadores, viabilizava a política de emprego como fundamental, garantia direito às minorias raciais, direito às mulheres e a sustentabilidade. Começava a se preocupar com a natureza também. E daí surge o Estado Social. Mas e a Rússia, por uma série de contradições, que nós não vamos discutir aqui, cai o regime comunista na Rússia. O capital, então, resolve voltar à sua proposta inicial da hegemonia, a globalização, o domínio absoluto dos governos, e se suporta num tripé, Kataguiri. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização dos governos, com a magnificação do Banco Central. Banco Central comandado pelo capital financeiro, coordenando de forma absoluta a economia, e os governantes, quaisquer que sejam os sistemas, na Europa eram muitos sistemas de governo, passam a ser meros gendarmes, homens de arma, policiais para conter a revolta da população que tinha os seus direitos sacrificados de emprego, de salário, de aposentadoria, de evolução no processo civilizatório. Ela é contida pelos governos e dominada pelo capital. Primeiro ponto de apoio. Segundo ponto de apoio: a precarização do parlamento. Os partidos se dissolvem com financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha faz com que os programas partidários, na prática, desapareçam. E que os parlamentares não tenham nenhuma responsabilidade mais com seu discurso durante a campanha eleitoral. Eles passam a responder, para usar um termo gaúcho aqui, em homenagem ao nosso mediador, passam a ser meros mandaletes dos seus financiadores. E daí vem o terceiro ponto de apoio da proposta liberal, da dominação absoluta do capital financeiro nos países e, consequentemente, no mundo: a globalização financeira, financiarização do planeta, que é a precarização do trabalho. É o fim das garantias trabalhistas, no Brasil o fim da CLT, e a entrega da previdência pública para grupos privados. Claro,
Não vou dizer a vocês que a Previdência brasileira não tinha pontos a serem corrigidos, assim como a CLT. Comecei a minha vida como advogado trabalhista, conheço bem isso e acho que muitas modificações tinham que ser feitas. Mas não. O que eles estão imaginando na ponte para o futuro que nós vivemos hoje? É aquela história do consenso de Washington. Uma nova reorganização do trabalho no mundo. E o Brasil e a América do Sul entra nesse processo como um país que vai ser o celeiro do mundo. Vai abastecer o planeta com bens agrícolas, com minerais, as famosas commodities não processadas e com uma mão de obra muito barata. Então veio a precarização do trabalho. E eles imaginavam que replicariam o modelo chinês. Mas no Brasil não é a China. Os nossos trabalhadores, vou completo ou não tenho nada que fazer aqui? Não, o senhor então vamos lá. O senhor fez uma bela Os exposição. nossos trabalhadores têm que arrematar a exposição. Muito bem. Me perdoa. Claro. A franqueza. Você já me armou uma armadilha, ou pro Kataguri, não Foi sei. pro Kataguri. Você podia ter me dito que eu viria conversar Kataguri, com ele, eu viria com prazer. Tá mas vocês ocultaram. O rádio tá não bem. faz isso. Tá bem, tá eu sou bem. jornalista também, fica Beleza. aqui a minha crítica ética. Jamais me recusaria e não me recuso a debate. Agora você não vai me interromper mais. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Bom, os trabalhadores chineses viviam uma relação medieval de trabalho. Os brasileiros não. Nós estamos no Ocidente. As conquistas sociais foram acumuladas ao longo de décadas no último século. E nós vivemos também o Brasil do Getúlio Vargas, da consolidação das leis sociais. Nós não vamos nos transformar num rebanho a serviço do capital e celeiro do mundo nessa divisão do trabalho do consenso de Washington. Há um erro nesse processo. Nós temos que partir para uma visão nacionalista, não pela direita, não na linha do seu ex-aliado, Kataguri, o porra louca do Bolsonaro. Nunca foi meu aliado, senador. Fotografias, não estavam lindos juntos. O senhor também tem Mas fotografias com vários seus é um nacionalismo sadio, progressista e fraterno em relação ao mundo. Mas nós não podemos ser o celeiro do mundo com uma mão de obra de trabalhadores brasileiros semi-escravizados. O caminho não é esse. Então, a vertente que eu vejo agora como possível para o Brasil é uma visão nacionalista, fraterna, levando em consideração o que o Trump dizia. Sem proteger o trabalhador norte-americano e as nossas empresas, não pode haver desenvolvimento e progresso. Então, o caminho é esse. Agora, essa utopia de que os povos são fraternos, que nós podemos comprar tudo no mundo, veja bem, nós éramos industrialmente mais desenvolvidos que os tigres asiáticos, em 80. Hoje, nós estamos liquidados. Em 70, a participação da China, Kataguri, no mercado mundial era 1%. E do Brasil também. A China hoje tem 17%. Nós estamos com 204 milhões de habitantes e continuamos em 1%. O nosso desenvolvimento industrial está sendo impedido. Então a questão é que o nacionalismo tem que partir de um conhecimento mais profundo da história, da economia e o que está acontecendo nos países. Vou aproveitar a sua concessão para a não interrupção. Qual é o caminho? Qual foi o caminho da Alemanha na crise, na recessão? Nova política alemã. Se entrega a economia para o economista liberal. Horace Greeley e Hjalmar Schacht. O Hjalmar assume a condução da economia alemã e se transforma no dia seguinte num alemão, não num liberal. Primeira medida, a Alemanha não comprará mais em dólar. Por quê? Porque o dólar desfavorecia de forma completa a conversão da moeda alemã. A moeda alemã não era conversível no mundo, como o real não é hoje. Então o que ele propõe? A Alemanha compra de quem dela comprar e paga em produtos alemães. E depois faz a grande associação entre a indústria alemã e o Estado. E esta associação cria uma moeda não moeda, que era um título público, uma ação para investimentos no desenvolvimento econômico. Começa com as autobans, investe nas siderúrgicas, nas usinas de produção de energia. Em uma semana acabou a inflação da Alemanha. E em 6 meses acabou o desemprego. O Horace Greeley é copiado pelos Estados Unidos no New Deal. O Roosevelt era presidente dos Estados Unidos e a recessão era brutal. Daí surge lá um sujeito que é conhecido no mundo inteiro, muito conhecido nosso aqui, o Henry Ford. O Henry Ford, baseado nas teorias do Taylor. O que dizia o Taylor, Katagiri?
o conhecimento e o investimento no trabalhador aumenta a produtividade. Coloca essa ideia da especialização do trabalho na linha de montagem e produz o Fordinho de uma forma espetacular. A economia americana, que era semelhante e complexa como a nossa, copia a linha de montagem e os Estados Unidos começa a produzir adoidadamente. O Frank Delano Roosevelt resolve premiar o Henry Ford com a comenda mais alta que havia nos Estados Unidos na época, e ele diz o quê? Não quero, não aceito. O Roosevelt pergunta, mas por que não aceita? Porque a linha de montagem está acabando com os Estados Unidos e impede a retomada do crescimento econômico. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que eu faço? Ele dá o conselho então. Você diminui a carga horária dos trabalhadores para incorporar mais gente no mercado de trabalho. E aumenta o salário para a economia poder girar de novo. E daí a recessão americana começa a ressurgir no New Deal. Senador deu uma aula e, além de tudo, como a gente diz aqui, já que ele usou o termo Gaudério, né, ele usou o termo mandalete, eu vou dizer que ele ia de faca na bota. O senador faca na bota, ele diz assim, ele manda um apresentador do programa calar a boca. Tem que ter culhões para isso. Kim Kataguiri. Muito bem. Bom, eu chamaria isso de falta de educação, mas vamos seguir. Como o senador me agraciou com uma aula, um contexto histórico, vou responder e agraciá-lo com uma aula de um contexto econômico, né? Em nenhum momento eu disse contar com solidariedade de outros países. Como você disse, eu concordo, os países têm interesses, e é justamente por terem interesses que eles fazem comércio com outros países, né? Sem investimento externo, a Inglaterra não seria o que é, sem investimento externo, os Estados Unidos não seria o que é, sem investimento externo, nenhum país desenvolvido seria o que é. E não é pensando no bem do próximo que o investidor vem para o Brasil, que o investidor vai para os Estados Unidos ou que o investidor vai para a Inglaterra. Assim como não é pensando no meu bem que o açougueiro me vende a carne ou que o padeiro me vende o pão. Isso é antigo, isso é Adam Smith, isso é riqueza das nações. Ele vem justamente porque está pensando na própria família, na dignidade de prover o próprio sustento, justamente pensando no próprio lucro para ampliar o seu negócio e assim gerar mais emprego, fazer a economia rodar mais e ele ter melhor qualidade de vida. Ninguém aqui está sendo ingênuo de pensar que existe uma grande solidariedade mundial e todos vão se abraçar e cantar Imagine, e ninguém aqui defende utopia, e é até engraçado ouvir isso de um parlamentar de esquerda. De qualquer maneira, é importante ressaltar que o welfare state que você citou, dos anos 80, anos 90, da Europa, foi justamente o que fez com que ele tivesse de ter um choque de liberalismo no final dos anos 90 para retomar o crescimento. Tanto que não existe nenhuma grande empresa sueca, um dos países que é um dos maiores exemplos do welfare state europeu, que tenha surgido depois do welfare state. Surgiu justamente antes. Todas as grandes empresas suecas surgiram antes do welfare state, em que não havia tantas regulações, em que não havia tantos impostos, em que não havia tanta burocracia. Mesma coisa quando você citou aqui os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, diferente do Brasil, não se endividaram, não criaram milhares e milhares de empresas estatais como regime militar, e justamente por isso não tiveram hiperinflação nos anos 90 como nós tivemos graças ao excesso de gastos do governo militar, né? Economicamente é desastroso, uma política muito similar que a gente teve nos governos petistas e que justamente nos levou ao subdesenvolvimento. Então, justamente o contrário do que se coloca, justamente a abertura de mercado, justamente a abertura de relacionamentos que se deve fazer para que a gente possa gerar emprego. Já coloquei aqui exemplo da indústria de óleo e gás, e quem já foi a Macaé e quem conhece as fornecedoras vê com bastante clareza que elas simplesmente estão sem serviço porque a Petrobras quebrou, prometeu explorar diversos campos de pré-sal, prometeu fazer um monte de furo por aí, Brasil afora, não conseguiu entregar, não tem a mesma habilidade das empresas estrangeiras. Existe um padrão de exploração, existe um padrão de exploração de petróleo mundial e outro brasileiro, né? Aqui no Brasil a gente tem 92% nas mãos da Petrobras, 8% nas mãos da Statoil, enquanto a gente tem, por exemplo, em países em que a gasolina é mais barata, e é uma das maiores reclamações que a gente tem ouvido hoje em dia, os países que a gasolina é mais barata, justamente aquelas em que a indústria de óleo e gás é mais competitiva e disputa mais entre si do que simplesmente tendo uma empresa estatal que serve como um grande cabide de emprego, serve como um grande conchavo, serve como mesa de negociação política, e o senador, que é membro do Senado e membro inclusive do MDB, sabe muito bem disso, né? Bastante, é um rapaz educado. Educado, parece ser educado, né? Mas o mal é que ele não entende nada de economia e nem de história. A Petrobras não quebrou por sua ineficiência, ela foi roubada. Claro que foi. Quero ver essa gente toda na cadeia, quem meteu a mão na Petrobras. A Petrobras teve dificuldade porque fez um investimento brutal nas refinarias no Brasil, para refinar o petróleo brasileiro, e encarou
a crise provocada pelo shale gas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a utilizar o gás, injetar água e detergentes no subsolo, nas camadas. Não é o gás de xisto. O xisto é a rocha petrolífera consolidada e tem que ser cozido para gerar petróleo. É o gás mesmo de rochas que não haviam se consolidado nessa forma xistosa. E baixou brutalmente o preço. Nós tínhamos petróleo a $140 o barril. E de repente o petróleo cai para quase $10. A Petrobras se endividou. Foi mal administrada, vamos conceder isso. Fez investimentos que foram eivados também pelo processo de corrupção. Mas a ideia básica de refinar petróleo no Brasil estava correta. E quando baixou o preço do petróleo, ela ficou com o seu produto principal com o preço lá embaixo, mas a sua dívida era em dólar e o dólar não teve essa redução como teve a Petrobras. Então a coisa está realmente por aí. Agora você veja, o liberalismo econômico começa com a Thatcher e o Reagan nos Estados Unidos. A última pesquisa na Inglaterra mostra que 73% a 83% da população quer a reestatização da água, da energia elétrica e do petróleo. O caminho está completamente errado, Kataguiri. Você fez um récito que eu tenho visto muitas vezes você fazer por aí, com o apoio de redes de televisão e tudo. E eu não vejo em você também um sujeito mal intencionado. Nem vou fazer piada sobre a sua educação nesse processo, o seu romance com o Dória e com o Bolsonaro, renegado agora. Mas é sempre assim, né? Acaba o namoro, você renega a paixão. Mas, não sendo por aí, eu acho que você está com um raciocínio errado sobre a evolução econômica do mundo. Eu não digo que é completamente errado. Eu, por exemplo, saudei essa Lava Jato em prosa e verso no Senado. Sou amigo do Moro. Mas o senhor acha que o Lula trabalhou paralelamente com o meu governo. Nós trabalhamos no combate ao tráfico de drogas e tudo isso, e depois eu fiz a denúncia da CC5 do Banestado, aquele roubo todo dos não residentes no Brasil, aquelas contas CC5. O Moro não conseguiu avançar muito com aquilo. Culpa dele? Também não. Passou para a Justiça Estadual e esse entrelaçamento de interesses entre os poderes da República amorteceu aquele processo todo. Mas eu acho que eles estão equivocados no foco. Ladrão na cadeia, isso é uma coisa, mas estão prejudicando o Brasil porque estão abrindo a possibilidade do entreguismo absoluto. Solidariedade, comércio mundial, é claro que isso tudo é extremamente válido, mas a submissão não. O Brasil virou um país eco de quinta categoria, não tem importância mais nenhuma no mundo, não pode dar uma opinião, porque ninguém respeita a opinião. Você viu o que aconteceu com o Temer lá em Davos? Ele falou praticamente sozinho, não tinha quem quisesse ouvir o presidente do Brasil. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer com essa confusão política do país. E essa perseguição específica em cima do PT é ridícula. Eu sou do PMDB. PMDB velho de guerra. Mas eu sou do PMDB, daquele documento Esperança e Mudança. É um documento desenvolvimentista, nacionalista. Ora, veja, isso não é o atraso, não é a xenofobia. Você tem que adaptar aos momentos de evolução da economia no mundo, os interesses nacionais. Mas hoje o que está havendo é uma tentativa de escravização de 82 milhões de trabalhadores em favor do capital financeiro. E eu não sirvo a mamão. Não acredito nem que você sirva, embora o seu discurso seja muito apropriado para o dinheiro bíblico. E Kataguiri? Não, eu não compreendo como o senador disse ser tão defensor da Operação Lava Jato, mas ao mesmo tempo disse que ela deveria se preocupar com se é político A, político B ou político C, porque estaria supostamente entregando o país a algum entreguismo, né? Afinal... Dando cobertura ao entreguismo. Mas se a justiça deve ser feita, ela deve ser feita independentemente das articulações políticas, independentemente das posições políticas ou do cenário eleitoral que está posto aí no país, né? Ainda que você considere os candidatos que estão aí com o telefone do senador e que podem superar o ex-presidente Lula entreguistas, você não pode fazer disso um argumento para absolver alguém que é comprovadamente criminoso. Não. Isso simplesmente você colocar, é o mesmo argumento que sempre os petistas vêm utilizando. Não, vamos deixar primeiro o Lula ser julgado pelas urnas. Pô, então vamos fazer o Mas vocês do MBL não são um pouco indulgentes, por exemplo, com a corrupção
Temer, as malas de dinheiro do Gedel. Por que vocês não fizeram manifestações de rua gigantescas, como aquelas contra Dilma, pela deposição do Temer? Vamos lá. Primeiro, porque não é o MBL que tem um botão que coloca 1 milhão de pessoas na rua, né? É o momento da sociedade. O MBL mobiliza. Você se interessa mais. Agora, o segundo motivo é porque eu quero que o Temer seja punido. E o Temer não seria punido pelo Supremo Tribunal Federal caso a denúncia fosse aprovada pela Câmara. Diferente do processo de impeachment em que o Congresso é juiz, decide se o presidente é condenado ou absolvido, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Congresso não é juiz. Ele só define se o processo vai acontecer no curso do mandato do presidente ou ao final. E ao final a gente sabe que Temer vai cair na primeira instância nas mãos do juiz Sérgio Moro, e aí sim eu não vejo influência dele como eu vejo influência dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é maluquice negar que há. Inclusive acho que o senador concorda comigo nesse sentido, de que Michel Temer tem muito mais influência no Supremo Tribunal Federal do que na primeira instância. Agora, em relação a trabalho semi-escravo, a trabalho escravo, a precarização das condições de trabalho, todo o país gerou melhores condições de trabalho com produtividade, não com leis, né? As leis não fazem gerar riqueza, as leis não fazem brotar dinheiro do chão, assim como a China, que você citou agora, trabalho semi-escravo, hoje o salário médio bruto é maior do que o de um brasileiro, e aqui nós estamos super protegidos pelos direitos trabalhistas, sendo mais miseráveis hoje que os próprios chineses, que a gente fazia piada há algum tempo atrás, né? Perdendo indústria, inclusive, para o Paraguai, que a gente também fazia piada há algum tempo atrás, né? Em breve a gente vai estar lá, os paraguaios vão estar vendo os produtos brasileiros e falar, made in Brasil, isso aqui é vagabundo, isso aqui eu não quero, como a gente costumava fazer com os produtos paraguaios, justamente por causa de mais abertura de mercado. E isso, você acha que os brasileiros estão indo lá para o Paraguai para, em nome do Brasil, representar os interesses do Brasil, trazer riqueza para o Brasil? Claro que não, estão indo para lá para lucrar no Paraguai com as condições de lá, assim como lucrariam aqui com as condições daqui se elas fossem mais favoráveis, se elas fossem melhores, né? Depois da Revolução Industrial, que é sempre pintada ali, geralmente por professores de história e militantes de esquerda, como aquele terror em que mulheres grávidas trabalhavam e crianças eram escravizadas 12, 14 horas, sem Revolução Industrial não haveria produtividade suficiente para que o trabalho infantil fosse uma preocupação, para que direitos trabalhistas fosse uma preocupação. Porque simplesmente antigamente, exemplo, né, na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, 39% da população tinha menos de 15 anos de idade, né? Quando você não tem máquinas, quando você não tem produtividade, quando você precisa de muita terra e muito trabalho para produzir pouca comida, simplesmente não tem como você sustentar a sua população sem que menores de 15 anos trabalhassem, porque eles representavam 39% da população. Isso só foi possível pós-Revolução Industrial, pós o que muitos chamam de precarização do trabalho, pós o que muitos chamam de trabalho semi-escravo, pós o que muitos chamam de trabalho em serviço do capital, mas que na verdade representou o aumento de 10 vezes na população, um aumento da qualidade de vida nunca antes visto, um aumento da expectativa de vida nunca antes visto. Hoje, eu, o senador, todos que estão aqui têm uma vida razoavelmente melhor do que de muitos reis de antigamente, que não tinham acesso à vacina, que não tinham acesso à geladeira, que não tinham acesso à televisão, que não tinham acesso à comida, simplesmente porque houve aumento de produtividade, houve comércio entre países e dentro desses países, não ressaltando mais uma vez, não por solidariedade, né? Que quem aqui acredita que todos os seres humanos podem dar as mãos e viver igualmente, acho que são os comunistas, que não é nem o meu caso, nem o seu caso. Agora, a questão de negar que o aumento de produtividade é o que de fato gera o aumento na qualidade de vida e não uma legislação ou o aumento de produtividade diminui os empregos. Aumento de produtividade. Se o aumento de produtividade diminuísse os empregos, senador, a gente eu vou repetir para você o conselho do Henry Ford. Senador, conselho do Henry Ford ao presidente Roosevelt. Senador, eu não te interrompi em nenhum momento. Você tem que diminuir. Não, nós estamos num debate, rapaz. Tudo bem, mas não te interrompi em nenhum momento, senador. Você não quer interrupção? Não quero interrupção, assim como o senhor não quis na sua fala, eu não quero interrupção na minha fala. Eu estou entendendo o que é o MBL. Vocês querem primeiro a escravização do Brasil, para depois termos um crescimento econômico. Que tipo de ser humano acorda de manhã e fala, quero escravizar o Brasil? Você acha que eu sou um vilão de quadrinho? Pelo que eu vejo é você. Pelo amor de Deus, senador. Claramente, também é você. Talvez inconscientemente, por falta de informação histórica, sociológica. Bandido de quadrinho da turma do Frota, do Bolsonaro. Mais uma vez, tive a educação de não interromper o senhor nenhuma vez. Peço que você tenha a mesma delicadeza, a mesma sensibilidade com a minha fala. Muito obrigado, senador. Então, continuando o raciocínio, o aumento de produtividade, se ele gerasse desemprego, depois da Revolução Industrial não teria emprego para ninguém, porque foi o maior boom de produtividade da história do mundo, né? Era a mesma coisa a gente dizer
que a invenção da lâmpada diminuiu os empregos dos criadores de velas, ou que mesmo o avanço do Uber diminuiu os empregos dos taxistas. Isso é aumento de produtividade. Tecnologia é aumento de produtividade, senador. Ou tecnologia diminui a produtividade? Muito bem. Todo o petróleo, todo o carvão, tudo que aumentou a produtividade, só mais 30 segundos para concluir. Perfeitamente. Tudo que aumentou e gerou mais produtividade, posteriormente, também gerou mais emprego, gerou novas profissões, né? E é justamente isso que a gente tem visto hoje, por exemplo, com o Uber, que emprega 150 mil pessoas e que há algum tempo atrás era inimaginável porque a produtividade era menor, né? Ou seja, dizer que a produtividade diminui o número de empregos é ceder a tese dos ludistas, né? Que quebravam máquinas da Revolução Industrial para proteger os seus empregos. Isso é coisa de japonês, não é comigo isso, é mais com você. Não, isso é coisa de inglês, de europeu. Muito bem. 3 minutos, senador Roberto Requião, para a sua conclusão. Porque já estourei o tempo. Se eu aceitasse essa tese em relação ao julgamento que está havendo aqui, o TRF4, de que uma multidão de indícios faz a convicção do juiz, eu estaria chamando aqui o Kataguiri de fascista. Porque ele, que tem indícios sérios disso, se associou ao Bolsonaro, se associou ao Frota, se associou ao maluco do Dória em São Paulo. É uma coisa rigorosamente impossível. Eu não vou fazer isso. Isso não seria falta de educação. Eu não sou muito educado, não. Eu sou brasileiro, nacionalista, brigo pelo meu país e fico revoltado com propostas entreguistas. O que eu vejo é que a proposta do MBL é a proposta do sacrifício de 82 milhões de brasileiros, sob o pretexto de que isto, a escravização do trabalho, vai gerar o desenvolvimento posteriormente. Não é assim. O menino Kataguiri está errado, como errou na companhia do Frota, do Bolsonaro e do Dória. A saída é uma saída fraterna. O que você está propondo é o fim da fraternidade. É a escravização do trabalhador, como se isso fosse um instrumento de progresso. Você não entendeu nem o New Deal americano, quando o Ford disse ao Roosevelt que ele tinha que diminuir a carga horária para colocar mais gente no mercado de trabalho e que tinha que aumentar o salário para a economia girar. Não é o contrário que se faz isso. Na Alemanha foi diferente. O Jalman Sachs se preocupou mais com a produtividade. E a produtividade, por via de consequência, naquele momento, acabou com o desemprego em 6 meses e com a inflação numa semana. Mas foi uma associação entre o Estado Nacional e a indústria nacional no desenvolvimento que garante a soberania, garante o processo de evolução da tecnologia. Me perdoa, Kataguiri, apesar desse seu jeito supostamente simpático, você está sendo mal educado, eu sou brasileiro. E quando mexem com o Brasil, com o trabalho, com a nossa história, eu perco completamente o sentido de educação. Hoje, eu que fiz oposição ao Lula, acho que o Lula é o ponto de apoio para o fim desse discurso amalucado, que você coloca que, na verdade, é a ponte para o futuro do Temer. É um suicídio nacional, falta de amor, de fraternidade, de respeito ao próximo, e isso tudo com uma suposta teorização sobre a economia de quem realmente não estudou economia em profundidade, não tem noção da história e despreza essas relações de dominância do capital no mundo. Hoje, no Brasil, o inimigo é a corrupção, mas é também o capital financeiro. É o Bradesco, é o Itaú, é o capital financeiro nacional e internacional. E esta proposta maluca sua de escravizar o povo em nome de um futuro desenvolvimento econômico e produtividade é o tal do seu MBL, do Frota, do Dória e do Bolsonaro. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito ao Kim Kataguiri e também ao senador Roberto Requião. Me esculhambou bastante, mas está tudo bem, por um bom programa a gente faz qualquer coisa. Quero agradecer. Mas lá no Paraná é diferente, eu sou jornalista. Tá bem. Lá não é só o produtor do programa e o moderador que pode esculhambar o debatedor. Mas aqui também pode esculhambar a vantagem. Mas eu também quero dizer que o Kim Kataguiri foi o único nesse programa hoje que não me esculhambou. Então, muito obrigado, Kim Kataguiri, pela gentileza de não me esculhambar. Aderiu o MBL. Aderiu o MBL não me esculhamba, senão. Eu gostei muito das suas ideias, apesar do senhor ter me esculhambado. Muito obrigado, estamos chegando ao final do programa, sempre num oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC, Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A DURG Sindical, em defesa da educação pública. E SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações, na defesa do servidor e do serviço público de qualidade.
Vem aí a Ananda Miller e mais o José Aldo Pinheiro lá do TRF4 com a segunda parte do julgamento do recurso do ex-presidente Lula e de outros réus. Muito obrigado, até amanhã. Esfera Pública.